Fala galera, tudo beleza? Já pararam para pensar em quantos mistérios a história ainda pode encontrar? A gente se acha o dono da bola, mas e se eu te contar que existem lugares, construções, artefatos que até hoje deixam os cientistas de cabelo em pé? Pois é, meu amigo. Nesse vídeo a gente vai mergulhar de cabeça nos mistérios arqueológicos mais enigmáticos de todos os tempos. Preparem-se para pirâmides, cidades perdidas, civilizações que dominavam tecnologias que a gente nem consegue imaginar. Se você é fascinado pelo inexplicável, pelo que ainda não foi desvendado pela ciência, esse vídeo é para você. Cola comigo que a gente vai desvendar. Ou tentar, né? Porque esses mistérios são sinistros. Os segredos que desafiam a lógica e a razão. Bora lá? Você está lá, sobrevoando o deserto do Peru, achando que tá tudo tranquilo, só areia e uns cactos, quando de repente, bum! Teu aviãozinho quase vira pastel de vento ao desviar de um beija-flor colossal. Calma, você não bebeu a água do cacto, é que você deu de cara com as linhas de Nazca. Essas linhas, meus amigos, são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. São geóglifos gigantescos, desenhos feitos no chão, tão grandes que só dá para ver direitinho lá do alto. Tem desde formas geométricas, tipo triângulos e trapézios, até desenhos de animais, como macaco, aranha, beija-flor. Mas ó, o negócio é sinistro. As linhas de Nazca foram feitas pela civilização Nazca, que habitava a região entre 200 a.C. e 600 d.C. Mas ninguém sabe ao certo para que diabos aquelas figuras serviam. Imagina o trabalho braçal que deve ter sido para fazer esses desenhos, remover toneladas de terra e pedras para criar essas imagens perfeitas que duram até hoje. E o mais bizarro, como eles conseguiam ver os desenhos se só dá para ter a dimensão real lá do céu? Será que eles tinham balões, pipas estilo arraial junino? Ou será que a gente precisa chamar o Mussum para essa? Brincadeiras à parte, as teorias são muitas. Tem gente que acredita que as linhas de Nazca eram um calendário astronômico, marcando as estações do ano e os movimentos dos astros. Outros acham que eram caminhos sagrados, usados em rituais religiosos. E claro, não podem faltar as teorias que envolvem alienígenas. Tem gente que jura de pé junto que as linhas eram pistas de pouso para naves espaciais ou mensagens para seres de outro planeta. Vai saber, né? A verdade é que, até hoje, ninguém sabe ao certo qual é a real das linhas de Nazca. O que a gente sabe é que elas são um exemplo incrível da capacidade humana, ou será que não, de criar coisas incríveis e misteriosas. Da América do Sul a gente dá um pulo na África, mais precisamente no Senegal e na Gâmbia, para conhecer outro mistério arqueológico que vai te deixar de queixo caído, os círculos de pedra de Senegâmbia. Imagine só, milhares de pedras, perfeitamente alinhadas, formando círculos gigantescos que se espalham por quilômetros de distância. É como se a gente tivesse encontrado um Stonehenge africano, só que muito mais antigo e misterioso. Esses círculos foram construídos entre 300 a.C. e 1000 d.C. por povos que habitavam a região. Mas, assim como as linhas de Nazca, ninguém sabe ao certo qual era a função deles. É sério, a gente está falando de milhares de pedras, algumas com mais de 2 metros de altura, que foram transportadas por quilômetros e organizadas com uma precisão milimétrica. Sério, me explica, como eles faziam isso? Que tipo de mágica eles usavam? E o mais importante, por quê? As teorias, claro, são as mais variadas possíveis. Tem gente que acredita que os círculos eram um observatório astronômico, usado para mapear os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Outros acham que eram locais sagrados, onde eram realizados rituais religiosos e cerimônias de cura. E tem até quem diga que os círculos de pedra eram portais para outras dimensões. Imagina só, você tá lá, passeando pela savana africana, tropeça numa pedra e... puf!
cai num universo paralelo cheio de sacis pererês e mulas sem cabeça. Devaneios à parte, a verdade é que os círculos de pedra de Senegambia continuam sendo um enigma para a arqueologia. Mas uma coisa é certa: eles são um testemunho da inteligência, da organização e da capacidade humana de criar coisas incríveis e misteriosas. E se eu te disser que a Atlântida não fica no meio do Oceano Atlântico, mas sim no litoral do Japão? É isso mesmo que você ouviu. No fundo do mar, pertinho da ilha de Yonaguni, existe uma estrutura colossal de pedra que tem dividido a opinião dos cientistas. Seria uma formação natural ou uma cidade submersa construída por uma civilização ancestral? A estrutura de Yonaguni foi descoberta em 1986 por um mergulhador local. Coitado, quase teve um treco. Desde então, a estrutura tem sido alvo de intensos debates e pesquisas. A estrutura é gigantesca, com mais de 50 metros de comprimento e 20 metros de altura, e apresenta características que lembram construções humanas, como degraus, paredes, plataformas e até mesmo uma estrada. A grande questão é: como essa estrutura foi parar lá? Afinal de contas, estamos falando de uma época em que o nível do mar era muito mais baixo do que hoje, o que indica que a estrutura foi submersa há milhares de anos. Alguns cientistas acreditam que a estrutura de Yonaguni é uma formação natural, esculpida pela ação das ondas e das correntes marítimas ao longo de milhares de anos. Outros, porém, estão convencidos de que se trata de uma construção humana, erguida por uma civilização avançada que habitava a região há mais de 10 mil anos. E as evidências são, no mínimo, intrigantes. As pedras que compõem a estrutura parecem ter sido cortadas e encaixadas de forma precisa, e a presença de marcas de ferramentas nas rochas reforça a hipótese de que a estrutura foi feita pelo homem. Se a estrutura de Yonaguni for realmente uma cidade submersa, estaríamos diante de uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Seria a prova definitiva de que civilizações avançadas existiram muito antes do que imaginávamos e que talvez a história da humanidade precise ser reescrita. Preparem-se para ter a mente explodida, porque agora a gente vai para a Bolívia. Mais precisamente para as ruínas de Pumapunku, um lugar que desafia a lógica, a razão e tudo o que a gente aprendeu na escola. Imagine só blocos de pedra gigantescos, alguns pesando mais de 100 toneladas, cortados com uma precisão milimétrica e encaixados perfeitamente sem o uso de argamassa. E não, a gente não está falando de blocos quadradinhos. Estamos falando de pedras com ângulos perfeitos, encaixes complexos, furos milimétricos. É como se a gente estivesse olhando para um Lego gigante, só que feito com uma tecnologia que a gente nem consegue sonhar. As ruínas de Pumapunku são datadas de 500 depois de Cristo. E acredita-se que faziam parte de uma cidade ainda maior, Tiwanaku. Mas como diabos eles construíram isso? A gente está falando de uma época em que, segundo a história oficial, os povos andinos não tinham ferramentas de metal nem animais de carga capazes de transportar blocos tão pesados. As teorias, claro, são as mais absurdas possíveis. Tem gente que acredita que Pumapunku foi construída por gigantes, por ETs bilíngues, por viajantes do tempo. A verdade é que ninguém sabe ao certo como Pumapunku foi construída. O que a gente sabe é que aquelas ruínas são um tapa na cara da nossa arrogância, um lembrete de que a gente não sabe tudo sobre o passado e que talvez civilizações muito mais avançadas do que a nossa já tenham habitado esse planetinha azul. E aí, curtiu essa viagem alucinante pelos mistérios arqueológicos mais insanos do planeta? Aposto que você também ficou de cabelo em pé com tanta bizarrice, né? Mas ó, essa foi só a pontinha do iceberg. O mundo tá cheio de lugares sinistros, artefatos cabulosos e histórias de arrepiar. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos mistérios que a gente vai desvendar juntos.
E aí, qual desses mistérios você achou o mais bizarro? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos que também são fissurados em história, arqueologia e tudo que é inexplicável. Vou deixar 2 vídeos aqui ao lado. Eles trazem mais segredos e mistérios que você não vai querer perder. Um grande abraço e até a próxima!